Hoje vamos falar sobre diabetes infantil. E lógico, não sou eu que vou falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a doutora Fernanda André. Doutora, eu estou um tempinho, obrigado pela presença, um prazer, eu estou um tempinho ensaiando para não errar a especialidade, que é endocrinologista. Pediátrica. Então, consegui. Eu tava com dificuldade de falar endocrino... Tá vendo? Eu tô enrolando já. Pode falar endócrino pediatra. Endócrino, pronto. Endócrino é melhor, pediatra. é melhor. Obrigado pela presença, um prazer receber você aqui. Primeiro, vamos esclarecer o que é diabetes? Sim. O que é, então? Então, diabetes é uma doença crônica, né? Então, uma vez adquirida, a pessoa tem pelo resto da vida. E por que acontece? O açúcar no sangue fica alto, tá? Por que ele fica alto? Porque existe um hormônio, eu só vou falar essa palavra difícil agora, que chama insulina, e esse hormônio pega o açúcar que está ali no sangue e coloca dentro da célula, para a gente conseguir ter energia para fazer as atividades. E no diabetes, o que acontece? Tem pouca insulina, ou essa insulina não consegue agir direito. E aí esse açúcar, em vez de ir para dentro da célula, fica ali no sangue, alto. E aí passa pelos rins, né? Passa pelo olho e pode dar todas aquelas complicações que a gente escuta do diabetes, né? Na visão, no rim. Então, isso é o diabetes. É uma doença que aumenta o açúcar no sangue, porque o hormônio que põe o açúcar dentro da célula não está legal, está baixo ou não está funcionando direito. Tá bom. Antes de especificar a diabetes infantil, eu tenho algumas curiosidades sobre diabetes e eu não consigo entender. Então, por exemplo, insulina é um hormônio. Sim. Então, tem um diabético que tem que ficar usando insulina. Então, é para aumentar esse hormônio no corpo e para que a insulina que ele injetou no corpo coloque o açúcar dentro da célula. Isso aí. Mas aí tem gente que come chocolate para poder controlar também. Aí eu não entendo, você sabe? Tá, eu acho que eu já sei o que você está falando. Por exemplo, o nosso chefe aqui, ele tem diabetes. Certo. Ele toma insulina. Toma insulina. Mas diabetes é problema com açúcar no corpo. Certo. E aí ele come açúcar, come chocolate, às vezes, para poder controlar. Eu acho que ele está fazendo meio errado. Como é que é, então? Porque eu entendo. Eu acho que às vezes você pode fazer uma glicose muito baixa. Imagina que você fez a insulina e você não comeu depois. Aí você fez a insulina e não chegou açúcar no sangue. Então aí o que tem ela tira, então você fica com a glicose baixa. Entendi. E aí você também pode ter feito muita atividade física, fez a insulina e tal, mas fez muita atividade física, a glicose ficou baixa. E aí a glicose baixa, você tem que aumentar essa glicose. Só que o ideal não é aumentar com chocolate, né? A gente fala, quando a glicose está abaixo de 60, que ele mede lá, ou então está se sentindo mal, mediu, está abaixo de 60 no sangue, você tem que ou corrigir com açúcar, ou corrigir com mel, né? O chocolate tem gordura. Açúcar mesmo? Açúcar mesmo. O refinado? Por quê? Sua glicose está baixa, a insulina está ali tirando o açúcar do seu sangue e você está ficando com a glicose baixa. Então, realmente, nesse momento, você precisa de açúcar, né? O problema do chocolate, que algumas pessoas usam para corrigir a glicose baixa, é que o chocolate tem gordura também. Então, a gordura, ela posterga, ele aumenta o açúcar, só que aumenta mais tarde. Então, não resolve sua glicose baixa na hora, e mais tarde faz uma glicose alta pra caramba. Aí o controle fica todo bagunçado. Entendi. Então, corrigir glicose baixa não é com chocolate. Você fala com o seu diretor. Coloca uma colherzinha de açúcar numa água, bebe essa água com açúcar que resolve. Isso. Como é que se vira diabético, sabe? E aí a gente já pode focar já nas crianças, entrar na parte das crianças. Sim. Uma criança, ela também nasce com uma saúde normal e na infância ainda pega diabetes, ou ela já nasce com diabetes também? Sim. O diabetes mais comum em crianças é o diabetes do tipo 1, que é o diabetes que é o dependente de insulina, né? E o que acontece? É uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Quando a gente pega um resfriado, o nosso organismo olha para aquele vírus e diz, não, você não pertence a esse corpo, eu vou acabar com você, vou te destruir, você não faz parte desse organismo. E no diabetes autoimune, a sua célula olha para as células que produzem insulina no seu corpo e fala assim, não, você não é desse organismo, eu vou te destruir. Então, você mesmo destrói a célula que produz a insulina no seu corpo, entendeu? E destrói a célula que produz a insulina, chega uma hora que você fica sem a insulina e você precisa fazer a insulina de fora para dentro.
né? Você precisa injetar a insulina. Infelizmente, não existe insulina via oral. Então, as crianças com diabetes são múltiplas injeções, né? Então, como assim, a gente come. Quando a gente come, o açúcar no sangue aumenta. Mesmo que a gente não coma açúcar, que a gente coma massa, que a gente coma arroz, isso aumenta o açúcar no sangue, porque no final da digestão, tudo vira açúcar, né? E aí você precisa de insulina para aquele açúcar não ficar ali alto no sangue. Então as crianças têm que usar e medir a glicose toda vez que elas comem alguma coisa. Então antes do café, do almoço, do lanche, do jantar e da ceia. São muitas vezes. Caramba. Imagina a cabeça da criança muitas vezes, como é que não deve ficar também, né? Que não é agradável, né? É difícil, né? Todo o início do tratamento é muito difícil. Eu acho que é muito importante o apoio psicológico também, porque é uma doença que mexe com toda a família, com a criança, com os pais, né? E engraçado que eu trabalho com diabetes, eu fico arrepiada de falar, porque eu lembro dos meus pacientes no início e é difícil você aceitar a doença. E eu sempre falo para eles que assim, a gente tem duas posições para tomar. Ou você vai brigar com a doença e você vai perder, né? Então, eu não quero aceitar fazer o remédio e tal, e a doença está ali, né? Ou a gente tem que pegar, sentar e falar assim, não, vamos organizar a nossa vida, né? Então, assim, eu vou ter que cuidar da alimentação, eu vou ter que fazer o tratamento, todo mundo vai ter um horário de se alimentar direito e tem que fazer as medidas, porque eu quero que a minha filha tenha 30, 40 anos e não tenha nenhuma complicação do diabetes tão cedo, entendeu? Então eles passam pela fase da negação, pela fase da revolta, mas eu acho criança menorzinha mais fácil de lidar que às vezes um adolescente que abre o diabetes. Entendeu? Porque assim, você está ali no início, né, da vida da criança, então você mudar hábitos mais tarde é muito mais difícil. E o adolescente acha que nada vai acontecer, que está tudo bem. O adolescente acha que nada vai acontecer. É verdade. Então, assim, além de a própria adolescência ser pior para o diabetes, porque um monte de hormônio aí que aumenta a glicemia, né? Então, às vezes eu tenho aquele pacientinho que era super bem controlado e aí entra na adolescência e começa um descontrole. E entram as questões da adolescência mesmo, né? E eles acham que, assim, tudo é muito longe. Eles acham que, assim, quando eu digo, olha, eu quero que você fique saudável com 40 anos e tal, 40 anos você é muito velho. Eles acham que 40 anos, né? Para quem está com 14, na cabeça deles é muito longe isso. E aí é bem difícil. O público adolescente é mais difícil. Então, você falou que geralmente a diabetes em criança é o tipo 1. Certo. Tem crianças com diabetes tipo 2? Sim. E qual é a diferença no caso? O diabetes tipo 2, o que acontece? Com a obesidade e, né, as crianças na frente da tela, só videogame, né, telefone, joguinho, eles estão ficando muito sedentários e comendo muita besteira também, com maus hábitos alimentares aí, então está aumentando a obesidade. E o que acontece na obesidade? Na obesidade existe uma coisa que chama resistência insulínica. Você imagina que para o seu açúcar ficar com um valor X no sangue normal, eu preciso de tanto de insulina. Só que quando você tem a obesidade, você precisa de mais insulina para fazer o mesmo trabalho. Então, você vai forçar o seu pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, a produzir mais insulina. O que acontece se a gente força muito, né? Uma máquina, chega uma hora que ela não dá mais conta, né? Então ela não consegue mais dar conta de manter aquela glicose normal e aí entra o diabetes tipo 2, tá? Que aí você pode usar a medicação. Primeiro você pode tentar mudança de estilo de vida. Exclusivamente esse tipo de diabetes é por conta de alimentação e falta de exercício, no caso. E também o corpo fica sedentário, pesado. Uma predisposição familiar. Então, a gente sempre busca, se tem um avô com diabetes, o que está acontecendo é que o diabetes que antes aparecia lá na época, na idade do vovô, está aparecendo cedo. Está aparecendo até em adolescentes, em crianças menores, por causa dessa obesidade. Às vezes, com reeducação alimentar e atividade física, você consegue reverter a situação, né, do diabetes sem precisar tomar o remédio, desse diabetes tipo 2.
mas outras vezes a gente precisa associar mesmo a medicação. Só que no caso de diabetes tipo 2, a gente consegue fazer a medicação por via oral. Né? Essa medicação por via oral é como se ela melhora a sensibilidade do corpo para a insulina. É como se eu melhorasse a ação daquela insulina que está ali sem precisar forçar tanto o meu pâncreas. Mais ou menos isso, entendeu? Entendi. A gente falou de diabetes tipo 1, tipo 2. Existem crianças que já nascem diabéticas? Existe o diabetes neonatal, que, né, no recém-nascido pode ser transitório e às vezes não, às vezes é permanente. Existe diabetes no bebê, né? É bem difícil porque as doses de insulina, existem canetinhas de insulina ou seringas. Então, às vezes eu estou com o nenenzinho, eu aumento meia unidade da insulina, a glicose dele baixa muito. Eu diminuo meia, ele fica com a glicose alta. E aí é um manejo muito difícil, né? Mas que é mais facilitado por uma coisa que chama bomba de insulina. E, infelizmente, ainda um tratamento caro, mas a bomba de insulina é um aparelhinho assim, pequenininho, e tem um catéter que aí está plugado aqui no seu organismo, né? no seu corpo. E você monitora tudo ali na bomba. A bomba envia para o seu organismo micro quantidades de insulina que a gente calcula, né? Chega a essa conclusão de quanto que precisa. E na hora da alimentação, a gente também impulsiona uma quantidade de insulina. Então, isso é muito bom porque, por exemplo, enquanto num outro tratamento com a insulina, eu fiz uma insulina, por exemplo, de manhã. Tem uma insulina que é lenta e tem a insulina que é rápida para as refeições. Então, a lenta eu fiz de manhã e aí eu só vou fazer outra dose no dia seguinte. Com a bomba de insulina, eu olho assim e vejo, poxa, essa criança faz uma glicose muito baixa aqui entre 3 e 6 da manhã. Aí eu vou lá e ajusto só esse horáriozinho na bomba. Então, eu consigo um tratamento melhor. É muito bom. A bomba de insulina, mas ainda o custo é muito alto, infelizmente. E por parte dos pais, assim, os pais são diabéticos, ou a mãe é diabética, melhor dizendo, necessariamente vai nascer a criança com diabetes também? Existe alguma medida para tentar controlar ou diminuir a possibilidade de que a criança nasça com diabetes? Então, o percentual não é alto, né, de quando os pais têm diabetes do filho, diabetes do tipo 1, do filho ter diabetes também, né? Existe um percentual maior que na população normal, mas não é alto. E, às vezes, você pega crianças, muitas vezes, com diabetes do tipo 1, que ninguém na família tem diabetes, entendeu? Mas está ali, ela tem no código genético dela que ela vai ter essa doença. E aí, em determinado momento da vida, em contato com algum vírus, ou às vezes com estresse emocional, ela desencadeia. O sistema imunológico vai lá e dá o start na doença dela. Por isso que assim, nossa, por que o diabetes apareceu com 9 anos e não apareceu com 5, não apareceu com 3, né? É porque existe um start que essa doença ocorre, mas já está escrito ali no seu DNA então, que você vai ter. Isso do tipo 1. Eu já escutei algumas vezes falando assim, meu diabetes é emocional. Então, é nesse contexto aí. O pessoal diz que o diabetes é emocional, tem essa... É bengala, desculpa, é isso? Porque o que acontece? Às vezes, tem duas situações. Às vezes, realmente, um estresse emocional pode fazer esse start. No caso da criança, estava escrito, estava lá no DNA dela que ela vai ter diabetes tipo 1. E aí é muito comum, às vezes, uma perda de alguém muito importante ligado à criança, enfim, um estresse emocional e a criança, isso inicia o processo autoimune. Né? Como outras doenças, às vezes, são estresses emocionais que podem dar aquele start, mas a pessoa já tem uma predisposição. Não é que todo mundo que está estressado ou chateado vai, entendeu? E uma coisa que as pessoas falam muito do diabetes emocional é assim, não, meu açúcar aumentou porque eu estou estressada, entendeu? Então, não, aquela pessoa tem o diabetes, né? Se já foi feito o diagnóstico direitinho, tem o diabetes, pode não estar tendo controle direito. A gente tem que tentar ver todas as outras, né? Tudo que pode estar atrapalhando
para dizer que não, foi porque ficou estressado e aumentou um pouco. Quando você está estressado, você tem aumento de hormônios, como o cortisol, e isso pode alterar a glicemia. Mas a questão é que as pessoas ficam usando isso como, não, eu só aumento a minha glicose porque eu ando me estressando muito. Não, você tem que ir no médico, tem que fazer um tratamento, você pode não estar se alimentando direito, não fazendo atividade física, e a sua glicose está alterada. Legal. Entendeu? Entendi. Vamos falar de alimentação. O tipo 2, pelo que eu entendi, se a criança começar a se alimentar melhor, emagrecer, a diabetes vai ser menos problemática. Pode até normalizar os níveis de glicose. Legal. No tipo 2. No tipo 1, não. Vai ter que tomar insulina e tudo mais. Porém, qual o cuidado na alimentação, independente do tipo 1 e do tipo 2? De fato, tem que ter dieta, tem que parar de comer alguma coisa para ajudar? Sim. Eu sempre falo para os pais o seguinte: criança tem que se alimentar bem, não interessa se é diabético ou não. Então, essa é a primeira coisa. Não, mas tem um irmãozinho que não é diabético e tal, não vou comprar aquele biscoito salgadinho horrível. Aí eu falei, não tem que ter esse biscoito na casa. E é impressionante como as crianças se alimentam mal, né, doutora? Muito mal. Refrigerante, biscoito, E é uma tristeza que às vezes é desde uma idade muito novinha, desde bebê. É o miojo que faz, entendeu? Porque com o corre-corre da vida, eu sei que as pessoas trabalham muito, então às vezes é mais fácil você pegar um biscoito do que você fazer um jantar. Uma sopinha, alguma comidinha assim para a criança. Então ficou tudo muito fácil, tudo industrializado. Então a alimentação está muito ruim de todas as crianças, né? E o que eu digo é assim, não é dieta, é uma reeducação alimentar, a criança tem que se alimentar bem, tá? O diabetes tipo 1 tem aquela ideia de que senão você nunca mais vai poder comer doce na vida. Não é isso. Existe uma coisa que chama contagem de carboidrato. E aí tem que ir nutricionista, com especialização em crianças que têm diabetes, para ter uma orientação direitinho. Mas a gente pode contar quanto de carboidrato que a gente está ingerindo para ver quanto de insulina a gente vai fazer. Isso é possível. Então, eu acho que isso dá assim, um acalento no coração de você dizer para aquela criança, a primeira coisa que todo mundo diz para ela é que ela nunca vai mais comer o brigadeiro, né? Então, não é assim, tá? Então, a gente tem como fazer essa contagem de carboidrato. Infelizmente, nem todos os serviços, principalmente serviço público, tem um serviço de nutrição que faz contagem de carboidrato, mas isso não significa, não é uma sentença que não vai comer mais nada, né, que goste assim, de diferente ou de besteirinha na vida. Em relação ao tipo 2, é a reeducação alimentar mesmo da criança que não tem diabetes, né? Porque ficou com uma obesidade, porque estava se alimentando muito mal, na maioria das vezes, né? Se alimentando muito mal, falta de atividade física. E por mais assim, hoje a gente sabe que existem genes relacionados à obesidade. Então, às vezes, você pega uma pessoa da mesma idade, mesmo sexo, faz a mesma reeducação alimentar, atividade física, tem uma que vai perder mais rápido que a outra. É verdade. Isso acontece, né? Então, tanto que hoje a gente trabalha muito aquele estigma de que é obeso porque não tem força de vontade, porque tem pessoas que realmente têm dificuldades e tem outras questões relacionadas, né? Mas, em criança, pelo menos, como é que a gente conserta isso? Com atividade física e reeducação alimentar. E criança tem uma coisa muito boa, que eles estão em fase de crescimento, que o adulto não está mais, a gente só cresce para os lados mesmo agora, né? Então, a criança em fase de crescimento, ela está crescendo para cima. Então, quando eles chegam no consultório, às vezes eles não conseguiram perder, mantiveram peso, eu vejo que eles cresceram, eu falo, caramba, tá ótimo. Vou calcular o IMC, que é você calcula o peso pela altura ao quadrado, e eu vejo que diminuiu, porque a criança proporcionalmente, né, emagreceu. Então, a criança tem que ter uma reeducação alimentar, e aí a reeducação alimentar, eu acho que se tirar as besteiras, comer frutas, verduras, né? Legal. Já é um bom passo. Legal. Doutora, eu infelizmente já tenho que acabar a nossa entrevista aqui, eu ficaria até o final do programa. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Parabéns pelo olho brilhando quando você fala aí de criança, do seu trabalho, eu muito amo legal. Muito. Se alguém estiver em casa querendo, se quiser entrar em contato, você tem algum? Tenho meu e-mail, eu posso deixar? Pode, claro. D de dado, R de rato A, fernandaandré@gmail.com.
É o final do Fernando Azinho e o André do início do Fernando. São 2 A's. Tem um site também, não tem? Eu tenho um site. É endocrinologiapediatrica.com.br. E Instagram também, né? Eu tenho Instagram também. Não, endocrinologia-pediátrica.com. O site. O site. O site está na tela aí. Coloca de novo, coloca aí o site na tela, ó. endocrinologiapediatrica.com. Só .com, não tem o .br. Não tem o .br, perdão. E o Instagram, coloca aí na tela o Instagram da doutora endocrinologia_pediátrica. Fernanda André. Isso. Doutora Fernanda, obrigado de novo, tá? Eu que agradeço. Um prazer Foi receber ótimo. você aqui. Obrigada.